mais difícil que você passou? Puxa vida. Ah, cara, o momento difícil que eu passei assim, eu acho que foi. É difícil falar de um momento assim que eu tenha passado e falar, nossa, cara, que momento difícil, eu tô perdido, sabe? É, Porque eu nunca estive totalmente perdido. Teve momentos onde eu fui pro lado da perdição, mas depois eu voltei. entendi. Eu retornei, entende? Mas uma Caiu, coisa. mas levantou. Mas de uma coisa que eu posso falar que afetou na minha vida de maneira negativa foi a falta do meu pai muito cedo nela. É, É, com porque quantos anos? eu perdi o meu pai, eu tinha de 14 para 15 anos. Poxa vida. Então, só que a questão é que não é só isso, né? O problema é que meu pai, ele me teve com 75 anos. Poxa, 75? 75, o bicho era uma máquina. Mano! Foda. É foda. O que aconteceu? O tempo que meu pai ficou vivo junto comigo, como a diferença de idade era muito absurda, eu não pude ter momentos onde eu aproveitei e cultivei ensinamentos dele. Entendi. Porque era muito diferente. Quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai já era muito velho. É. Não, quando eu nasci ele já era velho, caramba. Então, você entendeu? Essa diferença Entendi. de idade e o fato de eu ter perdido ele com 14, de 14 para 15 anos, quando eu era ainda um paspalho, um adolescente, né? Isso acabou impactando negativamente na minha vida, por quê? A falta do pai, falta exemplo. Falta um pouco ali da conduta, né? O pai, ele pode passar e ele deve passar uma sabedoria muito grande pro seu filho. E meu pai era um homem tão antigo que viveu por tempos muito piores do que hoje, né? Tempos complicados, só que naquela época, homens eram mais fortes, eram feitos, a educação era diferente, o código de conduta era diferente, e eu sinto que meu pai tinha tudo isso pra me passar. Só que não deu tempo, sabe? Não deu tempo de eu chegar naquele aniversário de 18 anos, quando você tá ficando, na época de hoje, mais maduro, com maior percepção, você ter aquela conversa com seu pai. Perguntar como é que foi a vida dele. Porque pra você ter ideia, tem muita coisa do meu pai que eu não sei até hoje direito. São tempos muito antigos. Ele é de uma época totalmente diferente. Pô, 1918 ele nasceu. Então imagina. Caramba, velho. É muito tempo atrás, é muita diferença. Isso daí acaba impactando porque o nosso comportamento muda, né? Quando você tem um pai e uma mãe que estão sempre presentes ali, os exemplos transmitidos para você são maiores, consequentemente suas atitudes são diferentes, o modo como você absorve informação e você reproduz ela na sua vida é diferente, certo? Então, o pai e a mãe, eles servem justamente para isso, né? Para a sua própria maneira se complementarem como indivíduos em um relacionamento e transmitir essa sabedoria pro filho deles, né? Então é complicado, tanto para mim quanto para qualquer outra pessoa que tenha perdido o pai cedo ou a mãe cedo, isso daí é complicado. Então, isso é uma coisa difícil. E acaba gerando problemas a médio e a longo prazo que você tem que lidar por muito tempo, né? Mas daí, lidar pra vida inteira, à né? medida que você vai amadurecendo, você vai melhorando também, né? Você vai tendo que aprender as coisas sozinho, na verdade. Se você não teve ninguém para te explicar, você vai aprendendo sozinho. É assim que funciona, a gente aprende, né? Aí na marra, mas aprende. Mas é isso, uma coisa difícil assim na minha vida que eu sinto falta foi isso. Porque eu gostaria, cara, eu sou um cara tão enérgico, sabe? Eu tenho tanta vontade de aprender coisa, de ouvir um ensinamento bom pra ser passado, que seria legal isso daí. Graças a Deus eu tive minha mãe sempre passou pra mim ótimos ensinamentos. Ela é mulher de poucas, né? Durante a minha formação ela nunca precisou falar muito, como eu falei, a postura dela já era bem... Entendi. Então eu já entendia pela postura, eu já sabia, sabe? Como que funcionava o negócio. Então, ela fez papel de mãe e pai, né? Mas a parte do pai é essa, né? Seria bom ter tido. Na verdade, não é bom, é essencial, né? Mas tranquilo. Então, assim, se fosse pra citar algo assim que impactou minha vida e que sempre vai gerar um impacto, é isso, né? O primordial. A segunda pergunta é a seguinte, a gente falou até sobre isso, né? Sobre a morte. A gente vai Certo. morrer um dia. Espero que demore muito tempo, que a gente realize muita Sim, coisa. que a gente consiga... Mas esse vídeo vai ficar pra sempre na internet, pro pessoal que voltar daqui 502 anos no Brabo. futuro. E querer saber quais seriam suas últimas palavras, Super Xandão. Seu epitáfio. As últimas palavras. Caminho de campeão, virtudes e verdade. A câmera é essa aqui, ó. Essa. Caminho de campeão, virtudes e verdade. Essas três coisas, quando elas estão alinhadas na sua vida e você é um cara que busca por isso de maneira incansável, fazendo tudo aquilo que eu já falei aqui, que eu não vou repetir agora, né? Não precisa. Você vai ser um cara que vai conseguir se desenvolver absurdamente. Você vai ser considerado um estranho no ninho, porque você não vai pertencer ao meio, você não vai ser como todos os outros são. Mas em compensação, você será uma pessoa admirável. Por quê? Porque você sempre terá a mesma postura, a mesma conduta, todo mundo saberá quem você é de verdade. Hoje em dia, o ser humano ele é muito falso. Ele é muito hipócrita. Ele fala uma coisa aqui, amanhã ele faz outra ou fala outra. Não seja esse tipo de pessoa. Apegue-se ao Criador. Leia muito mais a Bíblia. Aquilo ali vai te trazer sabedoria de verdade. O resto é conversa fiada. Essa é a melhor mensagem possível que eu posso passar. Que é dentro de tudo que eu acredito. Fechou.
E a terceira pergunta é, divide um questionamento que você tenha, uma dúvida aí com a gente. Eu quero saber onde tá a curva. Onde tá a curva? Eu adoraria, cara, que mostrassem a curva. Isso aí é uma coisa que me incomoda pra caramba. Eu detesto ver gente que olha pra uma coisa plana e fala que tem curva ali. Pra mim, isso daí que é a verdadeira loucura. Onde tá a curva, Paquito? Cara, a curva Ah lá. está nesse seu belo corpo. Boa. Meteu essa, Toma essa cantada aí, Toma já. essa cantada. Toma aí, ó, de Então, saideira. do programa. Caramba. Eu acho que não foi cantada, foi mais uma não sei não. zoada, né? Você tá com corpo de terra-bola mesmo. Ah, muito obrigado. Eu vou falar com a tua mãe daqui a pouco.